Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste momento eu gostaria de compartilhar com aqueles que nos acompanham, com você, a sua família, um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 4. Nós leremos o versículo 26, que diz assim: Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. A história da salvação do homem é uma história do grande amor de Deus. É Deus perseguindo o homem para abençoá-lo. É Deus insistindo em falar ao coração do homem para que este possa abrir o seu coração, para que Jesus possa entrar na sua vida. Este versículo que nós lemos, esta fala de Jesus, fala de mais um momento deste relacionamento de Deus com o homem. Aqui nós vamos encontrar a história da mulher samaritana, uma mulher necessitada, mas ela não sabia do que ela precisava. E esta história começa com Jesus tomando uma decisão. Nós vamos encontrar nos versículos anteriores a seguinte expressão: e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus estava cuidando das coisas do Pai. Ele estava realizando o seu ministério, aproximadamente 3 anos de ministério, andando pelas estradas de Jerusalém, indo pelos caminhos de Israel, se encontrando com os necessitados, curando enfermos, trazendo paz aos aflitos. Mas naquele dia, ele entendeu que era necessário passar por Samaria, uma das cidades de Israel. Haviam vários caminhos para que os peregrinos pudessem viajar. Caminhos mais fáceis, pela margem do Jordão. Mas o caminho que Jesus estava fazendo era um dos caminhos mais difíceis. Primeiro, ele passaria por Samaria, uma região que havia uma diferença entre os povos. Os samaritanos não conversavam com os judeus. E nós vamos ver nesta breve história como Jesus amava a vida do homem e ainda ama. Ele passa por aquela região, ele chega por volta de meio-dia, ele sabia que ali haveria uma mulher, porque Jesus conhece todas as coisas. Ele chega no poço de Jacó e ali espera que uma mulher chegasse. Essa mulher se achega e Jesus inicia um diálogo. Ele pede água para ela. E nós vamos perceber que esta mulher tinha muitas restrições. Ela tinha muitos argumentos. E ela, logo de início, já levanta uma barreira. Olha, como tu sendo judeu e eu samaritana, você me pede água. Veja, ali havia uma grande oportunidade dela ser abençoada e ela ainda não sabia. Mas com o seu coração e a sua mente cheia de conceitos e de argumentos, ela já começa, podemos dizer, a dificultar a situação. Olha, eu não posso conversar com você. Você é judeu, nós não nos damos bem, os nossos povos não conversam. Há uma diferença social aqui. E muitas vezes nós colocamos algumas barreiras para este relacionamento com Jesus. A preocupação com o que as outras pessoas vão dizer, com as barreiras que nós conhecemos ou que pensamos existir. Mas Jesus começa agora a conversar com ela. Olha, eu quero água. E ela vai, não, mas você é judeu, eu não posso me relacionar com você. Nós vamos encontrar esse diálogo começando aqui no versículo 9. E Jesus fala assim para ela: e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus começa a demonstrar que o interesse dele não era apenas de uma água física, H2O, mas Jesus estava falando de uma necessidade que era profunda, uma necessidade não só do corpo físico, como a água o é,
mas uma necessidade da alma, porque a alma do homem tem sede. A alma do homem tem sede e a Bíblia diz que ela tem sede de um Deus vivo. Jesus estava iniciando um diálogo com aquela mulher dizendo: eu tenho algo que a sua alma precisa, eu tenho água viva. Se você soubesse quem estava te pedindo, se ela soubesse naquele momento quem estava diante dela, ela pediria água. Isso acontece conosco. Quantas vezes nós estamos precisando de uma bênção e achamos que tantas outras coisas vão saciar a nossa necessidade, mas diante de nós, e podemos dizer, nesse dia, nesse momento aqui, no ministrar da palavra, Jesus está diante de nós e Ele está nos oferecendo águas vivas. Aqui fala da operação do Espírito Santo, que descedenta a sede da alma. E aquela mulher, mais uma vez, vai apresentar uma resistência. Mas como você vai conseguir tirar águas vivas? O poço é fundo. Como se ela estivesse dizendo: olha, não temos condições. A minha situação é essa, de sede. Não tem como resolver isso, o poço é fundo. Quando nós olhamos para as limitações do homem, nós vamos encontrar muitas dificuldades. Nós não temos condições de resolver a sede da nossa alma. O poço é fundo, há uma grande dificuldade, mas Jesus, Ele pode todas as coisas. Ele pode descedentar a nossa sede. Ele pode falar ao nosso coração. E o diálogo continua. Vamos entender que aquela mulher ainda tinha algumas resistências. Ela disse: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Eu imagino Jesus querendo abençoar aquela mulher e ela resistindo. Isso aconteceu com muitos de nós. Jesus querendo nos dar uma experiência, falar ao nosso coração, e nós acabávamos nos escondendo em tantas desculpas. E talvez até você que nos acompanha esteja passando por esse momento. Jesus quer abençoar a sua vida. Você recebe alguns convites para ir ao culto, para receber uma visita, mas se esconde atrás de muitos argumentos. Não, eu tenho questões sociais, o que os meus amigos vão pensar? Não, eu tenho muitas dificuldades, ninguém pode resolver. Ou até mesmo uma questão tradicional, dizendo: você é maior do que o nosso pai Jacó? Até uma questão de família, da antiguidade. Eu não posso mudar agora a minha posição porque os meus pais me ensinaram isto. Mas veja, mais uma vez, hoje é a oportunidade de receber a bênção de Jesus. Assim como Ele passou por Samaria, era necessário, porque Ele queria abençoar aquela mulher. Não foi por acaso que nos encontramos aqui, neste breve culto, nesta breve mensagem. Jesus, Ele quis passar pela sua casa. Ele quis passar nesse momento que você está com o seu telefone na mão ou em casa. Jesus quer abençoar a sua alma. E Jesus ainda continua falando com ela. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, dá-me desta água. Quando o homem começa a descobrir aquilo que Jesus tem, ele reconhece: eu preciso dessa água. Eu preciso de algo que vai descedentar a minha necessidade. Eu não quero mais ficar buscando saciar a minha alma com outras coisas. E Jesus, ali agora, ele é pontual. Ele conhecia a necessidade daquela mulher e ele queria provar para ela que a conhecia. Ele diz a ela: chama seu marido. E ela responde: eu não tenho marido. Ele diz: disseste bem. Tiveste 5, agora o que tens não é teu. E aquela mulher cai em si e ela declara: vejo que tu és profeta. Observe, Jesus, ele conhece o que se passa no nosso íntimo. Jesus conhece o que passa dentro do nosso coração. Ele conhece a nossa dor, ele conhece a sua dor. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está sentindo. Por isso, ele veio
para falar contigo hoje, para mostrar que conhece a sua aflição, a sede. Ela traz aflição, a sede traz dor, a sede traz inquietação, como a sede do corpo é assim, uma das dores mais terríveis que existem. Assim também a sede da alma, uma aflição de espírito, uma inquietação, nada se resolve. E o dia de amanhã, quem vai ser por mim? Aquela mulher, podemos dizer, era uma mulher sozinha. Quem era por ela? Quem poderia interceder por ela? Agora ela havia conhecido alguém, o profeta de Deus, Jesus de Nazaré, aquele que conhece a nossa alma, aquele que quer salvar. Era necessário ele passar por Samaria. Era o caminho mais difícil no seu trajeto? Sim. Mas ele sabia que havia uma mulher que precisava ser alcançada. Jesus sabia que nós precisávamos ser alcançados. Ele sabia que a nossa alma iria padecer de sede da sua palavra, da sua presença, do seu Espírito. E era necessário que ele fosse à cruz do Calvário para morrer por nós, para que nós pudéssemos receber a água da vida. A presença do Espírito Santo, que faz jorrar em nós uma fonte que salta para a vida eterna. Aquela mulher estava preocupada com algo do seu dia a dia, mas Jesus tinha algo muito especial para ela. Jesus queria dar salvação. Eu sei, nós temos as nossas preocupações, os nossos afazeres, as nossas batalhas, as nossas lutas. Jesus pode solucionar todas elas, se Ele quiser. Mas, acima de tudo, Ele quer nos dar salvação. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer transformar o nosso ser. Ele quer preencher a necessidade da nossa alma. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa hoje abrir o seu coração. E que você possa vencer estas resistências de se entregar a Jesus, porque o amor dele é persistente. Ele nos ama profundamente. Um abraço fraternal a todos e a paz do Senhor Jesus.